mesmo para as escolas. Ter 2 anos tem aumentado. Hoje está a decorrer a fase distrital do Porto, em Gondomar, do básico, e ontem foi aqui, no Conservatório de Música, a sessão distrital do secundário, em que participaram quase, quer num quer no outro, quase 40 escolas. Portanto, 38 num caso e 35 no outro caso. Portanto, são muitas escolas e que, por exemplo, o ano passado participaram só 24. Portanto, estás a ver o aumento que houve de um ano para o outro. Porque cada vez mais os jovens, é aquilo que eu dizia, se interessam por estas coisas, por participar, e isto é importante também para a sua formação. Quer dizer, cada vez mais aquilo que se aprende fora da escola é muito importante para complementar aquilo que a escola nos oferece. E qual é a importância dos jovens aderirem a essas atividades ou a sua finalidade? É muita. Porque, pronto, nós, vamos lá ver, do ponto de vista genérico, o Instituto encaixa-se naquilo que podemos chamar de educação não formal. Não é? Portanto, no seguimento daquilo que eu acabei de dizer, da participação dos jovens nestas atividades, cada vez mais isso é valorizado. É valorizado mesmo até no futuro mercado de trabalho. Há muitas empresas que valorizam, na análise dos currícula, não é? Aquilo que são as atividades que os jovens fazem fora da escola. Com a questão de Bolonha até, e podemos falar por aí, quer dizer, em que há uma certa uniformização dos currículos académicos, etc. Se calhar o que fará a diferença é aquilo que cada um for capaz de fazer fora exatamente dos circuitos formais de educação e formação. Portanto, nessa perspectiva, aquilo que nós fazemos é dar alguns instrumentos que permitam aumentar as capacidades dos jovens. Desde logo, a participação social e cívica é muito importante. Nós sermos voluntários, nós participamos numa associação que visa melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade, dos que nos estão próximos, não é? Portanto, através destes mecanismos é importante. E eu próprio posso dizer que aprendi muito no movimento associativo, não é? Há coisas que uma pessoa aprende, se calhar, mais facilmente, porque se pode experimentar, porque se pode errar e voltar a fazer, não é? Portanto, numa associação, por exemplo, eu aprendi a falar em público numa associação, através das atividades de uma associação. Aprendi a desinibir-me, porque ali eu sabia que podia errar, não acontecia nada, e então isso deu-me outro traquejo. Numa associação, uma pessoa aprende para pedir apoios financeiros, por exemplo, ao IPJ ou outra entidade, aprende-se a fazer um projeto, a fazer um orçamento, etc. Portanto, são competências que se desenvolvem fora da escola e que depois são importantes para a vida ativa. E, portanto, o Instituto tem esta consciência, portanto, fomenta e apoia esse tipo de atividades. As escolas costumam aderir muito às atividades? Sim, muito, e cada vez mais. Como eu disse há pouco, há programas que são específicos para as escolas e para os alunos. E a sua participação está a aumentar. Portanto, nós temos outros programas, por exemplo, temos um programa que está em desenvolvimento agora, que é o das questões dos estilos de vida saudáveis e da saúde e da sexualidade juvenil, que é muito direcionado para o público escolar, não propriamente para as escolas, mas para o público escolar, e que é objeto de candidatura. O programa tem várias medidas e as escolas aderiram muito bem a este programa, que tem, por exemplo, uma unidade móvel que serve para ir às escolas divulgar, fazer rastreios, divulgar atividades sobre os estilos de vida saudáveis, sobre a alimentação, enfim, sobre as questões da contracepção, várias coisas. Temos uma das medidas que apoia atividades relacionadas com os estilos de vida saudáveis também. As escolas têm aderido porque estão um pouco também interessadas neste tipo de atividades. O que são os projetos de voluntariado? O que são? O que fazem? Não, mesmo. Há uma lei que enquadra o voluntariado em Portugal. E, portanto, para ser voluntário não basta querer. É preciso ter determinado perfil, é preciso ter formação e é preciso que haja quem queira voluntários também, não é? E, portanto, o Instituto Português da Juventude tem programas de voluntariado jovem, e sobre esses que eu posso falar, e que podem ser feitos de duas maneiras. Primeiro, haver entidades
sem fins lucrativos, ou entidades não governamentais ou governamentais, mas sem fins lucrativos, que tenham interesse em acolher voluntários. E aí o Instituto divulga e os jovens depois, em função do seu interesse e da sua disponibilidade, faz, digamos assim, um casamento entre o jovem que está interessado e a entidade que precisa. E o Instituto põe-nos em contacto e depois é com cada um. Há depois aqueles programas de voluntariado que o Instituto tem, que promove em parceria com outras entidades para projetos de grande dimensão, de uma duração reduzida, digamos assim. Aqueles que eu disse há pouco, de haver entidades e jovens interessados, esses decorrem ao longo do ano, é um pouco sempre, decorrem sempre, conforme a disponibilidade e o interesse quer dos jovens, quer das entidades. Os que nós temos em protocolo, normalmente, são coisas muito específicas. Por exemplo, no verão temos um programa de voluntariado para as florestas, que só existe no verão, em que o objetivo é colocar jovens nos parques naturais, nos montes, nas florestas, etc., a fazer prevenção contra incêndios. Não se faz combate. Isso há quem o faça. Faz só vigilância florestal, limpeza e prevenção. E, portanto, esse é um programa que existe só no verão. Temos, por exemplo, um protocolo com a Federação Portuguesa de Futebol. Normalmente nos jogos da Seleção Nacional de Futebol são lá colocados voluntários para ajudar na comunicação social, no apoio ao público, na divulgação, enfim, em diferentes tarefas. Temos um programa de voluntariado com a Segurança Social, que é para apoiar os idosos no complemento solidário de idosos. Verificou-se que havia muitos idosos que não acediam ao programa, mesmo tendo direito a ele, porque não sabiam como, nem tinham informação. Então nós colocamos voluntários, através do protocolo com a Segurança Social, nos centros de saúde, em que os jovens estão lá para apoiar os idosos no formulário de candidatura, nas informações, para que eles possam aceder a esse programa. Já tivemos programas de voluntariado na área da saúde, neste momento, por acaso, não está nenhum a decorrer. Há um programa chamado TIC Solidário, que é um programa com a Fundação para a Divulgação das Tecnologias da Informação, que coloca voluntários nas urgências dos hospitais, nas urgências de pediatria dos hospitais, em que os jovens estão lá a ajudar os meninos que estão internados a manterem o contacto quer com a família, quer com a escola. Portanto, são disponibilizados computadores com acesso à internet e os miúdos que estão internados por alguma razão não perdem o contacto nem com a família, nem com a escola, continuam a ter as aulas, de manhã podem falar com os pais, etc. Portanto, é um programa também de voluntariado. Portanto, há muitos programas de voluntariado. A maioria é no desporto, claramente. Vamos ter agora uma Confederação Portuguesa de Remo, também para o Campeonato Nacional de Remo, que vai ser ali no Rio Douro. No futebol há vários, como já disse, no triatlo, enfim, em muitos projetos de voluntariado, mas são, como eu dizia, projetos pontuais, para uma atividade específica, que tem uma duração de um fim de semana, de uma semana, depende, e acabam. Depois há os mais longos, que são estes das florestas ou do CSI. E, na sua opinião, pensa de serem construídas mais casas da juventude? Na minha opinião, devem ser construídas todas aquelas que os jovens entenderem que são importantes para eles. Eu tenho uma opinião muito particular sobre estas coisas. Curiosamente, se nós virmos, aqui no Distrito do Porto, nos sítios onde há casas de juventude, é se calhar onde há menos associações. Portanto, estas coisas são um bocado complexas, do ponto de vista da reflexão, e mereciam se calhar outro tipo de tratamento, com mais calma. Mas acho que sim, acho que é importante haver casas de juventude, acho que é importante